ouvintes! Estamos de volta com mais um episódio do podcast Vamos Falar de Saúde da Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo. Eu sou a Cecília e faço parte da equipe de marketing da instituição. Hoje iremos falar com a fonoaudióloga Larissa Carvalho. Seja bem-vinda, Larissa! Obrigada, Cecília, pelo convite. Eu me chamo Larissa Carvalho, eu sou fonoaudióloga aqui na unidade Pompeia, da Rede de Hospitais São Camilo. Estou atuando no ambulatório de fono, aqui no centro de reabilitação. Já estive também como fonoaudióloga na unidade de internação, tanto nas enfermarias quanto nas unidades de terapia intensiva. Fiquei um período nessas unidades e agora estou atuando no ambulatório, dando seguimento nos tratamentos que foram iniciados na internação. Bom, eu atuo como fonoaudióloga há em média 6 anos, já realizei residência na área, tanto hospitalar quanto ambulatorial, realizei aprimoramentos voltados para a área de neurologia, estou cursando agora uma pós-graduação em saúde pública que aborda todas essas temáticas e sou especialista em disfagia, que seria a dificuldade de deglutição, que é o ato de engolir o transporte do alimento da boca até o estômago. Larissa, como que o fonoaudiólogo atua no ambiente hospitalar? O fonoaudiólogo hospitalar, ele atua com o paciente ainda no leito, Então, seja num leito de enfermaria ou nas unidades de internação, as unidades de terapia intensiva, de forma precoce, com o objetivo de prevenir as complicações clínicas por meio do gerenciamento, da reabilitação, da deglutição e da comunicação de uma forma segura e eficaz. Então, no ambiente hospitalar, é possível atuar em diversas faixas etárias, desde os recém-nascidos até os idosos, e com intervenções diferentes. Então, por exemplo, nas maternidades, o fonoaudiólogo ele pode realizar as triagens auditivas neonatais, que ela compõe uma das triagens preconizadas por lei federal desde 2010, e tem como finalidade identificar precocemente a deficiência auditiva nos recém-nascidos ou qualquer outra alteração. Além disso, é possível também realizar o teste da linguinha, que é um teste que é avaliado pelo fonoaudiólogo ou até mesmo por outros profissionais da saúde com habilitação na área, para realizar esse diagnóstico em relação a essa língua dessa criança, se ela está normal ou alterada, porque às vezes tem aquela uma membrana embaixo da língua que pode ter uma interferência no movimento da língua durante as funções, seja de sugar, de engolir e até mesmo futuramente de falar. Além disso, a gente também atua nas dificuldades de amamentação, porque as crianças podem nascer com alguma dificuldade em relação ao ato de sugar ou até mesmo de engolir. E pensando agora um pouco mais para o público mais adulto, e os idosos, os casos de pré e pós-operatórios, que tem as queixas de engasgos, que a gente chama de disfagia, que é a dificuldade de engolir, a dificuldade de transportar esse bolo alimentar de forma segura da boca até o estômago, as alterações vocais, as disfonias, que tem umas rouquidões, seja por conta de uma intubação orotraqueal ou outras questões relacionadas, e as partes em relação à cognição e à linguagem. Então, os pacientes que podem ter tido um AVC e acabou tendo alguma alteração de linguagem, como, por exemplo, afasia, disartria, que são distúrbios da comunicação. Além disso, a musculatura facial, que a gente precisa ter uma musculatura facial adequada para ter uma funcionalidade de todas essas funções. E, além disso, o fonoaudiólogo também pode participar na realização de alguns exames, como, por exemplo, os exames instrumentais, como a videoendoscopia e a videofluoroscopia da deglutição, que são realizados junto a uma equipe médica e de radiologia, com o objetivo de identificar alterações tanto estruturais, das estruturas que são envolvidas nesse processo, tanto de alimentação e da produção da voz, e da dinâmica da deglutição, contribuindo nesse processo de reabilitação. Anteriormente, no comecinho do nosso podcast, você também comentou sobre a atuação da fonoaudiologia com crianças, E aquelas crianças que nascem com lábio leporino, é importante que elas façam acompanhamento também com um fonoaudiólogo? Sim, nesses casos que tem a fissura labiopalatina, precisa de um acompanhamento com a fono, tanto em relação à possível dificuldade de amamentação.
Então, desde o nascimento, se a criança já tem essa fissura labiopalatina, que pode ser tanto no lábio ou no céu da boca, né, tendo uma comunicação ali com o nariz, pode gerar alguma dificuldade na hora de sugar, que aí diminui a pressão intraoral, que a gente chama, e a criança não consegue fazer um ato de sugar, né, a sucção de forma adequada, podendo ter algumas alterações, até mesmo a dificuldade de engolir, os engasgos, e futuramente ter também as alterações de fala. Então, nos casos das pessoas que têm fissuras labiopalatinas, a gente pode achar alguns distúrbios compensatórios. Então, por não ter o fechamento dessas regiões, algumas sons da fala, né, os fonemas podem estar alterados, então precisa fazer esse acompanhamento, além também das questões de musculatura facial que auxiliam nesse processo, e nos pós-operatórios, que em alguns casos precisam fazer a cirurgia, né, tanto a queloplastia, que seria o fechamento do lábio, a palatoplastia, que é o fechamento lá do céu da boca, e tem também a cirurgia ortognática, dependendo do caso, precisa fazer essa cirurgia a partir de uma certa idade. Então, a gente faz esse acompanhamento também após a cirurgia ortognática para restabelecer as funções desse sistema estomatognático. Nesses casos, algumas doenças podem ter alterações mais recorrentes que demandam do atendimento fonoaudiológico. Então, as doenças neuromusculares, né, degenerativas, pós-operatórios de cabeça e pescoço, as neurocirurgias decorrentes de um traumatismo crânioencefálico, um acidente vascular cerebral, e também as malformações craniofaciais e as síndromes genéticas. Mas pensando nesse âmbito hospitalar, os casos que necessitam de acompanhamento são relacionados a alterações auditivas. Geralmente não é feito um acompanhamento na internação, mas inicialmente é feito essas triagens, né, onde quando é identificada a alteração é encaminhado para um segmento ambulatorial. Também é possível acompanhar os desenvolvimentos cognitivos e comunicativos, né, da linguagem, então, decorrentes dessas cirurgias, pode ter alguma alteração, além das dificuldades dessa amamentação, do ato de sugar e a disfagia, que é a dificuldade para engolir. Vale ressaltar também as questões da paralisia facial e essas disartrias, afasias e as disfonias, que são as alterações de voz decorrentes das doenças de base, né, ou até mesmo questões estruturais por conta de algum dispositivo que pode ter gerado essa intercorrência na qualidade vocal do paciente. Em quais momentos devemos observar que é necessário procurar um fonoaudiólogo? Então, o fonoaudiólogo, né, independente da idade, pode atuar junto a qualquer demanda relacionada às dificuldades de amamentação, por exemplo, né? Então, nos casos dos recém-nascidos que têm uma dificuldade para ganho de peso, percebe que essa amamentação não está sendo eficiente, o fonoaudiólogo contribui, avaliando como que estão essas funções do ato de sugar, como que está o movimento da língua, se ele está conseguindo coordenar o ato de respirar, engolir, o ato de sugar. Nos casos também de alimentação, como por exemplo a introdução alimentar, então as crianças ali a partir dos 6 meses de idade já começa a introdução alimentar, não é mais a amamentação exclusiva, né, o aleitamento materno exclusivo. Então já começa essa introdução alimentar e algumas crianças podem ter dificuldades nesse processo e a fono, juntamente com o nutricionista, auxiliam nesse processo, além também da seletividade alimentar infantil. Então as crianças às vezes têm alguma dificuldade em relação à textura, consistência de alimento, o que gera aí uma resistência a ingerir essa alimentação, e o fono auxilia nesse processo também para reabilitar. Além disso, também temos as dificuldades de engolir, onde o paciente, quando vai comer, né, o paciente ou o indivíduo de modo geral, vai comer algum alimento, ou tomar líquido, tomar as medicações e apresenta tosse nesse ato onde está engolindo esse bolo, né? Com a tosse, engasgos, gerando um desconforto respiratório, e sempre ocorre durante alguma refeição ou quando ele ingere algo. Então, o fonoaudiólogo atua prevenindo com que esses engasgos tenha uma alteração pulmonar, porque então se o paciente engasga com recorrência, ele pode ter uma pneumonia aspirativa, gerando diversas alterações no organismo do paciente,
e, dependendo da situação, pode levar um paciente a óbito, né? Dependendo da quantidade que esse paciente ingere e acaba broncoaspirando, pode levar esse paciente a óbito, ainda um falecimento. Então, o fonoaudiólogo atua nessa área a fim de prevenir com que isso ocorra e gerando um processo de reabilitação dessas funções. Além disso, eu também trabalho com as alterações de fala e linguagem, então as crianças que têm uma alteração na aquisição de linguagem, têm um atraso, ou trocas na fala, as disfluências, né, as gagueiras, dificuldades escolares, então dificuldade de leitura e escrita, o fonoaudiólogo auxilia junto à equipe de pedagogia no processo dessas aquisições. Além disso, também temos as queixas de voz, então nos casos de paciente de pós-operatório, de cabeça e pescoço, independente se seja por conta de um tumor ou por conta de alguma lesão, passa por uma cirurgia, pode ter alguma sequela da voz por conta da intubação. Nos casos de profissionais que atuam com uma voz, que tem essa voz como um instrumento de trabalho e acaba tendo um abuso vocal, né, nesse sentido, pode também ter uma atuação. E temos também nos casos de pessoas transgêneros ou travestis, para poder fazer uma congruência entre a voz e a identidade de gênero dessa pessoa. Então, essa pessoa está num processo de transição, né? E ela precisa fazer com que a sua voz seja de acordo com a sua identidade de gênero. Então, o fonoaudiólogo atua também nesse processo. Temos também os casos de paralisia facial, demais demandas musculares. Então, as pessoas que estão em um tratamento ortodôntico, né? Faz uso de aparelho, passa por alguma cirurgia odontológica e precisa de uma reorganização dessa musculatura facial, dos lábios, da língua, das bochechas. E as alterações vestibulares, como as tonturas, vertigem, que pode ser decorrente de alguma alteração ali do vestíbulo labiríntico, e o fonoaudiólogo faz esse acompanhamento também para reabilitá-lo. Doutora, você comentou sobre a questão de engasgos e eu lembrei dos meus pais que estão na faixa dos 70 e poucos anos, e eu notei que com o tempo eles também têm essa questão de engasgar com mais facilidade, né? Não somente comendo ou bebendo, mas até quando eles estão falando às vezes engasgam. E isso me fez pensar a questão de importância, né, de idosos também fazerem acompanhamento com um fonoaudiólogo. É super importante o acompanhamento com fono nos casos dos idosos, né, adultos que apresentem esses engasgos recorrentes, seja com a saliva enquanto fala, conversa, que às vezes não está conseguindo controlar, né, essa quantidade que está sendo produzida e engolir e acaba falando e onde encorderna, ali é o ato de respirar e engolir. E além disso, só a idade por si só, ela não é um indicativo para acompanhamento fonoaudiológico, porque não quer dizer que só por ele ser idoso, ele vai engasgar. Tem muitos idosos, né, com centenários, que têm uma deglutição, né, um ato de engolir funcional. Mas tem alguns casos que tem uma alteração muscular, tem uma alteração cognitiva, porque a gente tem que estar compreendendo tudo o que está acontecendo ao nosso redor, né? O que a gente está fazendo, ter essa atenção para poder se alimentar. Além disso, tem a questão respiratória. Então, se é uma pessoa que tem uma dificuldade respiratória, quando ela vai comer, às vezes come muito rápido, não mastiga totalmente o alimento, e é onde pode encordenar, acabar escapando resíduos desse alimento antes mesmo dele engolir e gerar o engasgo. Questões de próteses, às vezes mal adaptadas. Então, se a prótese está mal adaptada, esse paciente precisa, né, esse indivíduo precisa passar com um cirurgião dentista, verificar se consegue fazer uma adaptação dessa prótese para ajudar a triturar melhor o alimento, porque se ela está solta, né, está mal adaptada, ele vai fazer essa mastigação, só que às vezes pode ter um escape desse alimento, ele não vai conseguir controlar adequadamente na boca, onde pode acabar engasgando também. Aproveitando o gancho que você falou sobre a prótese e a questão do ortodontista, quais outros especialistas que normalmente o fonoaudiólogo atua em conjunto? Bom, o fonoaudiólogo atua em conjunto direto com o nutricionista, então o nutricionista auxilia nesse processo da adequação, da consistência alimentar de acordo com a necessidade de nutrientes desse paciente, o que ele precisa para se alimentar.
e a fono vai atuar em relação à consistência alimentar. Então, é super importante o nutricionista. O fisioterapeuta também contribui muito em relação à adequação postural dessa pessoa durante a alimentação, questões respiratórias. Então, é muito importante o fisioterapeuta estar junto com o fonoaudiólogo nesse tratamento. Além disso, a gente tem um terapeuta ocupacional que faz esse trabalho da coordenação motora fina, de auxiliar. Então, como o paciente consegue pegar esse talher, levar até a boca, se ele consegue ficar organizado junto com o fisioterapeuta também. Então, um trabalho bem legal com a fisioterapeuta ocupacional e o fono. Temos também o cirurgião dentista, né, que ele está ali diretamente ligado à cavidade oral, junto com o fonoaudiólogo, que é uma das áreas que a gente atua bastante, né, de cabeça e pescoço, de modo geral. Então, ele vai conseguir identificar lesões, fazer o tratamento. Às vezes tem aquelas pessoas que estão em um tratamento de quimioterapia, radioterapia, pode apresentar algumas lesões na boca, e aí o cirurgião dentista vai passar soluções para ajudar a recuperação dessas lesões, e o fonoaudiólogo vai conseguir trabalhar ali em relação à alimentação, para essa pessoa conseguir voltar a se alimentar, porque às vezes, pelo fato de ter essas lesões na boca, a pessoa não consegue comer, sente muita dor, muito desconforto. Além disso, o dentista pode ajudar no processo, né, das crianças que têm a língua presa, pode fazer esse procedimento, né, que é a frenotomia, se é um bebê menor, a frenectomia quando já é maiorzinho, que é o corte dessa membrana embaixo da língua para auxiliar no movimento, né, fazer essa liberação e movimentar melhor a língua, e o fono vai depois trabalhar essa musculatura lingual para que a criança consiga fazer os movimentos adequados. Não só a criança, mas nos casos de adultos também, que às vezes a criança é um foco inicial, que a gente faz maior acompanhamento, mas tem adultos também que podem ter essa língua presa, né? Essa anquiloglossia, que é o que a gente chama. E a psicologia também pode estar trabalhando junto com o fonoaudiólogo para orientar também essa família, trabalhar esse manejo com o paciente, como estimular. E a gente tem uma super relação quanto a isso, porque a gente vai conversando, vendo quais são as necessidades daquele paciente, o que esse paciente sente que pode ser atingido, que às vezes não consegue falar em uma consulta fonoaudiológica, e o psicólogo consegue abordar todas essas questões e alinhar junto com o fonoaudiólogo, com a família, com os demais terapeutas associados. Além do enfermeiro, né? O enfermeiro nos casos de internação, até mesmo no home care, né? Nas situações domiciliares, que a gente tem uma boa conexão para auxiliar em relação à forma de oferta de medicações, essas orientações, e a equipe médica também está super interligada. Doutora, quais exames fonoaudiológicos são realizados no São Camilo? Na instituição, a gente conta com a equipe de fonoaudiologia que realiza os exames de audiometria. Então, são os exames para identificar se tem alguma alteração auditiva, alguma perda, e fazer essa comunicação junto com os profissionais da otorrinolaringologia, né, que são os médicos, para verificar se tem indicação de fazer uso de alguma prótese, fazer um acompanhamento com fono, né, principalmente nos casos das crianças, que se tem essa alteração, né, uma perda auditiva, pode dificultar essa aquisição de fala e linguagem. Então é de grande valia, grande importância fazer um exame de audiometria para fazer esse acompanhamento de forma regular. Larissa, anteriormente você já explicou, né, pra gente o que seria a disfagia, mas eu gostaria também que você explicasse, né, um pouquinho para quem está ouvindo a gente, quais são os graus e como que o fonoaudiólogo ele atua com os pacientes que possuem a disfagia. O fonoaudiólogo ele atua nas disfagias com foco na necessidade de realizar um manejo, uma reabilitação e a redução desse risco de broncoaspiração, que seria o momento onde o alimento, né, que essa pessoa ingere acaba indo para a região respiratória ao invés da região alimentar, que seria o esôfago até o estômago. Então, o tratamento ele envolve a modificação, né, da consistência e da textura dos alimentos,
as orientações quanto às manobras que podem auxiliar nesse processo, tanto postural quanto compensatória, ou as estratégias de intercalar alguma consistência, utilizar algum utensílio que seja mais adaptado, uma colher, um copo ou um garfo, independente de qual seja, a estimulação sensorial, os exercícios para trabalhar tanto a força, o movimento, a resistência da musculatura, mas nem sempre esses objetivos terapêuticos, dependendo da gravidade dessa pessoa com disfagia, são alcançados somente pelo desempenho do paciente durante a fonoterapia. Então, nos casos que é durante a internação, é importante a discussão e a atuação da equipe multiprofissional envolvida para que possa ser definida se essa pessoa tem condições de se alimentar por boca, ou precisa de uma via alimentar, né, alguma alternativa de alimentação, que aí pode ser os casos de algum paciente que passa a utilizar uma sonda nasointeral, uma gastrostomia, que são outras vias de alimentação, mas não quer dizer que esse paciente vai ficar permanentemente com essas vias. Em alguns casos a gente vai trabalhando, né, e boa parte a gente tem grande sucesso para poder estimular a se alimentar por boca novamente. Então a pessoa vai voltar essa alimentação para via oral, mas ela mantém ainda essa via alternativa de alimentação, para que ela consiga ter um ganho ali, né, de peso satisfatório, receba todos os nutrientes adequados. E aí, conforme esse paciente for tendo um sucesso nesse processo de alimentação, a gente vai retirando essa via alternativa. Ou ele pode ficar com as duas vias, tanto a via alimentar por via oral, quanto a alternativa, né, que são essas sondas para poder ter um ganho aí, um aporte nutricional melhor. E aí, nesses casos, os pacientes que têm umas doenças críticas, têm efeito de sedação ou até mesmo delírio, às vezes precisa de um acompanhamento até mais próximos do fonoaudiólogo para ter uma liberação de via oral e uma progressão dessa consistência alimentar de forma segura e eficaz, evitando esse risco de broncoaspiração. Em relação aos graus da disfagia, a gente tem diversos graus, né? Então, dependendo de quem for o autor, então a gente tem diversas nomenclaturas e graus em relação à disfagia. Então, de acordo com a Associação Americana de Fonoaudiologia, né, a ASH, a gente tem uma classificação em relação a esse grau da disfagia. Então, a gente tem o nível 1, que seria o indivíduo que não é capaz de se alimentar por boca de forma segura. Então, ele precisa de uma nutrição aí alternativa, seja sondas, né, nasointerais ou as gastrostomias e os demais dispositivos que podem contribuir. O nível 2, não é capaz de deglutir com segurança pela boca, mas ele pode ingerir algumas consistências com uso máximo de pistas, então ele precisa fazer isso somente em terapia. Então, quando é ofertado algo somente em terapia com fonoaudiólogo. Temos o nível 3, né, que aí seria um nível já um pouquinho melhor, em progresso para melhora, que é um método alternativo e necessário. Então, a pessoa ingere menos de 50% de nutrição e hidratação e a deglutição é segura com o uso de pistas e precisa ainda de manobras, uma restrição da dieta. Além disso, a gente tem o nível 4, né, que é uma deglutição um pouco mais segura e requer ainda um uso moderado dessas pistas, precisa de algumas estratégias e já dá para ter uma suplementação via oral. Nível 5 já é uma deglutição mais segura, com restrições mínimas da dieta e às vezes precisa de algumas estratégias, mas toda a nutrição e hidratação são recebidas por boca. O nível 6 já é o indivíduo que ele come e bebe de forma independente e raramente ele precisa de alguma pista para poder se alimentar, alguma manobra compensatória ou alguma estratégia. E o nível 7, que aí é a habilidade do indivíduo de se alimentar de forma independente e não é ilimitada a alguma função por conta da deglutição. E aí a estratégia compensatória são efetivamente utilizadas, mas somente quando necessário. Então são diversos graus, né? A gente vai classificando de acordo com o que essa pessoa apresenta, mas são geralmente graus leve, moderado ou severo, que seria um grau um pouco mais elevado. Larissa, o que é e quais são as funções orofaciais e qual a importância delas na fonoaudiologia?
As funções orofaciais, ela também é chamada de sistema estomatognático. E essas funções são um conjunto de estruturas, né, que são compostas tanto por ossos, músculos, articulações, os dentes, os lábios, a língua, a bochecha, demais glândulas, artérias, veias e até mesmo os nervos, que são responsáveis pela respiração, a sucção, né, que é o ato de sugar, a mastigação, a deglutição, que é o ato de engolir, e a fala. Então, a fonoaudiologia, ela é a ciência que estuda a comunicação humana e todos os órgãos e estruturas relacionadas. Então, entre as especialidades fonoaudiológicas, destacamos aí a importância da motricidade orofacial, que é a área que atua diretamente com esse sistema estomatognático. Mas, claro, tem outras áreas na fonoaudiologia também atua, né, de forma meio que indireta, a gente consegue ter uma intervenção, porque esse profissional, ele é responsável pelo estudo e a reabilitação muscular da face e da boca, tanto intra quanto extra-oral. Então, é competência do fonoaudiólogo habilitar, reabilitar todas essas estruturas e funções, porque ela tem uma inter-relação aí fonoaudiológica, principalmente com a odontologia, em adaptar e ajustar todos os distúrbios, né, miofuncionais que podem acometer esse aparelho estomatognático, que são todas essas áreas envolvidas, né? Então, as funções orofaciais seriam essas: a respiração, a sucção, né, o ato de sugar, mastigação, o ato de engolir e a fala. Larissa, o que é a escala PARD? A escala PARD, ela é um protocolo fonoaudiológico de avaliação do risco para disfagia. Então, geralmente, ela é utilizada na internação, né, nos pacientes internados, ou em alguns casos, até mesmo no home care, no atendimento domiciliar, ou até mesmo no ambulatório. Então, é como um protocolo mesmo de avaliação desse risco para disfagia, que tem como objetivo auxiliar o fonoaudiólogo a identificar e a interpretar as alterações nessa dinâmica da deglutição. Então, a gente vai caracterizar todos os sinais clínicos que são sugestivos aí para uma penetração ou aspiração laringotraqueal, que são bem diferentes, né? A penetração é quando o alimento, ele entrou via respiratória, mas ele não ultrapassou as pregas vocais. Então, ele não chegou a aspirar, né? Então, é o momento que a gente tem o engasgo, apresenta a tosse e depois estabiliza. Então, aí é um momento que pode ter ocorrido uma penetração laríngea. E a aspiração laringotraqueal é o momento que, de fato, esse paciente broncoaspira, né? Então, o alimento foi para a via respiratória, podendo chegar aí até os brônquios, né, dos pulmões. E a partir de então, a gente vai definir de forma pontual a gravidade dessa disfagia e estabelecer condutas a partir dos resultados que a gente identificou nessas avaliações. Larissa, como que o fonoaudiólogo, ele atua, né, ele contribui para as pessoas que têm espectro autista? Excelente pergunta. O fonoaudiólogo, ele é super importante nesse processo de acompanhamento, uma equipe multiprofissional, junto às demandas, né, das crianças com transtorno do espectro autista. Então, o fonoaudiólogo, ele é um profissional que ele está apto tanto a diagnosticar e a realizar o planejamento terapêutico, principalmente nas habilidades de linguagem e demais, né, aspectos comunicativos nas pessoas com transtornos desse espectro autista. Então, o fonoaudiólogo vai proporcionar o uso social dessa linguagem de uma forma autônoma. E, além disso, há diversos modelos, métodos e abordagens de intervenção. Então, o fonoaudiólogo, ele tem muito a contribuir junto à equipe multiprofissional durante o tratamento de pessoas com autismo. Larissa, tem alguma história de paciente que te marcou, que você gostaria de compartilhar aqui com os nossos ouvintes? Tenho sim. Como a minha área, né, é uma especialização mais voltada para a disfagia, então eu tenho um caso que é da internação, mas ela se prolonga aí até a parte ambulatorial. Então, foi um paciente que ele foi acompanhado na unidade de terapia intensiva, né? Inicialmente, ele esteve internado por um longo período, né, nessa instituição. Ele precisou ser entubado e, após alguns dias, foi realizada a traqueostomia, que é aquele dispositivo aqui no pescoço para poder respirar de uma forma melhor, né? Então, após ele ficar estável, a equipe acionou a fonoaudiologia para iniciar a intervenção por meio do manejo desse dispositivo, né, dessa traqueostomia,
o paciente utilizava para respirar. Então, foi realizado alguns treinos para engolir a saliva, né? A gente manipulava esse dispositivo para que ele conseguisse engolir de uma forma um pouco mais efetiva. Depois a gente fez um trabalho para adaptar a válvula de fala. Então, a válvula de fala é utilizada em alguns casos de pacientes com traqueostomia, não são em todos os casos. E a gente utiliza ela como um recurso nesse processo de reabilitação. Então, a gente fez a adaptação dessa válvula de fala e proporcionou até uma deglutição um pouco mais efetiva para esse paciente conseguir engolir a saliva, né? Então, a gente faz esse treino justamente para isso. E, além disso, essa adaptação da válvula de fala fez com que esse paciente conseguisse interagir com a família e os profissionais de forma verbal, que antes ele não conseguia, porque com a traqueostomia, né, dependendo de como essa pessoa estiver, se ela estiver com um balãozinho lá, um balonete que a gente fala, insuflado, não sai nada da voz, porque está obstruindo a passagem do ar por a via aérea e a aérea superior, e não tem o movimento da prega vocal. Então, essa pessoa não vai conseguir emitir uma voz, né, audível, e as pessoas vão ter essa dificuldade de comunicação. Então, a partir do momento que a gente conseguiu fazer essa adaptação de válvula de fala, ele conseguiu se comunicar. Então, foi um momento muito emocionante para ele de voltar a falar e conseguir interagir com a família. E, além disso, depois de um tempo, nesse processo, né, de trabalhar a musculatura, a voz, a fala, a gente começou também, concomitante, a reintrodução de alimentação por boca. Então, antes da gente começar esse processo, esse paciente só se alimentava por sonda nasointeral, por conta dessas intercorrências clínicas, da gravidade desse caso. Então, ele não sentia os sabores dos alimentos há meses, né? Ele ficou muito tempo internado. E quando foi iniciado o treino da deglutição, esse treino para voltar a se alimentar por boca, com oferta de alimento, ele mesmo, né, esse paciente disse que não imaginava o quanto a fonoaudiologia era importante e como aquele momento foi memorável para ele, de voltar a comer, mesmo que naquele momento fosse uma adaptação da consistência, não fosse algo mais sólido, fosse algo mais cremoso, o líquido, né, principalmente o líquido, sentir a sede e ele voltar a tomar água foi algo muito importante, ele se sentiu muito grato por isso. Então, a fono fez esse processo de reabilitação com diversas intervenções para trabalhar tanto a musculatura, a voz, o retorno dessa alimentação pela boca e posteriormente a retirada, né, da sonda nasointeral para que ele pudesse voltar a se alimentar de forma exclusiva pela boca e dessa cânula de traqueostomia, que também contribuiu nesse processo junto à equipe de fisioterapia, né, equipe de nutrição, equipe médica e os enfermeiros. Claro, também tivemos aí intervenção da equipe de terapia ocupacional, a psicologia, que foram super importantes nesse processo de reabilitação. Larissa, muito obrigada pela sua participação nesse episódio do nosso podcast e por esclarecer essas dúvidas sobre a fonoaudiologia hospitalar e clínica. Eu que agradeço, muito obrigada, Rede São Camilo, pelo convite. Foi um prazer poder participar desse podcast, contribuir muito sobre a fonoaudiologia. E caso precisem de fonoaudiólogo, por favor, podem entrar em contato com a central. Temos fonoaudiólogos tanto no ambulatório da Unidade Santana, quanto no ambulatório da Rede Pompeia, né, da Unidade Pompeia. Eu tenho também uma rede social, né, o Instagram, que é o Palifono. E eu vou publicar algumas coisas, né, conforme essa disponibilidade de tempo, sobre a atuação da fono, principalmente na minha área de atuação, que seria a voz, a comunicação e a disfagia. Muito obrigada. E você que está ouvindo esta edição do Vamos Falar de Saúde, fique ligado e não deixe de acompanhar, seguir e favoritar os podcasts da Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo aqui na sua plataforma de áudio preferida.